Para conectar cabos e introduzir o processador no soquete, instalar o disco rígido e o drive de CD-ROM, é necessário que você conheça a posição do pino 1 em todos esses dispositivos. Caso contrário, o computador não funcionará, podendo até ser danificado. Todo cabo flat possui um fio vermelho em um de seus lados. Este fio sinaliza o pino 1. Geralmente os conectores do cabo flat situado na placa-mãe ou em outros dispositivos possuem guias de encaixe do tipo fêmea. Quando a guia fêmea está acima do conector, indica que o pino 1 está à direita. E quando a guia fêmea está na parte inferior do conector, indica que o pino 1 está à esquerda, local onde o fio vermelho deve ser encaixado. Note que as guias de encaixe do conector do cabo flat são do tipo macho. Com relação ao pino 1 do conector do disco rígido e do drive de CD-ROM, sua localização é semelhante, ou seja, ambos ficam próximos ao conector de energia. Já o pino 1 da maioria dos processadores está sinalizado por um ponto e por uma extremidade chanfrada do chip. Lembre-se, a conexão do processador com o soquete deverá ser feita de forma que o pino 1 do processador encaixe com o pino 1 do soquete. Caso contrário, tanto o processador quanto o soquete sofrerão danos. A placa-mãe deve ser fixada em uma base metálica do gabinete, de forma que não tenha contato direto com essa base. Assim, os espaçadores têm um importante papel de sustentar a placa-mãe, mantendo-a afastada da base. Agora que você já viu como a placa-mãe deve ser fixada, vamos ao trabalho. Remova a base metálica que dará sustentação à placa. Coloque a base metálica sobre a mesa. Os espaçadores devem ser colocados em fendas da base que tenham correspondência com furos situados na placa-mãe. Coloque também os parafusos hexagonais para fixar a placa-mãe posteriormente. Para que o parafuso hexagonal fique firme, aperte-o com um alicate de bico. Após a colocação de espaçadores e parafusos hexagonais na base, instala-se a placa-mãe, fixando-a com parafusos comuns. Não se esqueça de utilizar as arruelas vermelhas junto aos parafusos. Elas são feitas de papelão ou plástico e servem para evitar curto-circuito. Após fixar a placa-mãe em sua base metálica, é necessário instalar alguns componentes como o processador, o cooler, o módulo de memória e os cabos flats, pois para instalar estes componentes com a placa-mãe já fixada no gabinete é muito difícil. Primeiramente, vamos instalar a CPU ou processador. Para isso, localize o soquete onde o processador será instalado. Este soquete é composto por 3 partes: base, plataforma e alavanca. Abra a alavanca e introduza o processador. Tenha como referência o pino 1 do soquete e do processador. Estes pinos são sinalizados por um ponto preto e por um chanfro. Feche a alavanca travando-a. Uma vez travado, o processador fica fixado sem perigo de se soltar. Agora vamos instalar o cooler e o dissipador de calor, que devem ser fixados sobre o processador. Por padrão, os dissipadores possuem um material térmico de interface. Caso este material esteja danificado, é necessário colocar uma pasta térmica sobre o processador, evitando assim um superaquecimento. Alinhe o dissipador de calor e o clipe de fixação com o mecanismo de retenção e coloque-o sobre o processador. O dissipador de calor é simétrico. Com as alavancas do clipe na posição superior, pressione os 4 cantos do clipe para fixá-lo aos agarres do mecanismo de retenção. Feche as alavancas do clipe. É necessário força para fechá-las completamente. Após a fixação do cooler, conecte o fio de energia à placa-mãe. A função do cooler é resfriar o processador, evitando assim possíveis travamentos no sistema. Neste vídeo vamos instalar o módulo de memória. Para o exemplo, usamos uma memória do tipo DDR de 128 MB. O módulo de memória deve ser instalado observando a pinagem na parte inferior. Esta pinagem é dividida em 2 ou 3 seções, o que impossibilita a conexão invertida do módulo. Para instalar o módulo, abra as 2 travas do soquete e introduza o módulo de memória. É necessário aplicar um pouco de força sobre o módulo para que ele se encaixe completamente no soquete. Caso contrário, o sistema não funcionará e emitirá bips sinalizando erro de memória.
É aconselhável que a colocação dos cabos flats seja efetuada antes da fixação da placa-mãe no gabinete, pois assim a localização dos conectores se torna mais fácil. Todo cabo flat possui um fio vermelho que deve ser conectado ao pino 1 dos conectores da placa e do dispositivo. O conector do cabo flat situado na placa-mãe possui guia fêmea, e o conector do próprio cabo possui guia de encaixe do tipo macho. Alguns cabos flats não trazem guias de encaixe ou guias de conexão situadas no conector, sem as quais a conexão pode ser feita erroneamente, o que impossibilitará o funcionamento do micro. Conecte também o cabo flat correspondente ao drive de disquete. Repare que este cabo é um pouco mais fino que os demais. Após a instalação de alguns componentes e a fixação da placa-mãe na base metálica, devemos introduzir o conjunto no gabinete e fixá-lo com parafusos. Primeiro insira a parte inferior e depois a parte superior da base. Em seguida, empurre a base encaixando-a no gabinete. Para fixá-la, utilize 2 ou 3 parafusos. Há várias maneiras de fixação da base. No modelo que estamos utilizando, os parafusos estão situados na parte traseira do gabinete. Entretanto, há modelos que os parafusos estão localizados na parte de cima ou na parte lateral da estrutura do gabinete. Uma das primeiras coisas que se deve fazer após a fixação da base da placa-mãe no gabinete é a conexão dos cabos da fonte de alimentação de energia. Na placa-mãe ATX, os conectores de alimentação da fonte são do tipo macho. Já os conectores dos cabos provenientes da fonte ATX são do tipo fêmea. Estes conectores possuem a pinagem com cores e voltagem diferentes, porém não se preocupe, pois os seus formatos impedem a conexão invertida. Tenha cuidado ao fazer as conexões dos cabos de alimentação, pois um cabo supostamente bem encaixado pode não fornecer energia elétrica para um dispositivo por motivo de mau contato, gerado por oxidação. Todo HD sai da fábrica configurado como master, porém todo dispositivo IDE pode funcionar como master ou slave. Isso só depende da configuração. Para exemplificar, vamos configurar um HD ou disco rígido IDE da marca Maxtor. Veja. Primeiramente, vamos configurá-lo como master. Para isso, localize a instrução no seu manual. Em seguida, coloque os straps nas posições corretas. Se preferir, isso pode ser feito com auxílio de uma pinça. Quando um HD é configurado como master, ele será o primeiro HD do sistema, ou seja, será a unidade C. Para configurá-lo como slave, basta mudar o strap de posição. Geralmente o HD slave é o segundo do sistema, sendo a unidade D ou E. Lembre-se que cada marca de HD tem uma configuração específica. Essa configuração se diferencia de fabricante para fabricante. Agora que você já configurou o HD Master, é hora de instalá-lo. O primeiro HD necessariamente deve ser master e deve ser instalado no cabo conectado à IDE 1 ou IDE primária. Sendo assim, conecte o cabo flat da IDE 1 no HD. O fio vermelho deverá ser conectado ao pino 1 do conector do HD. Uma dica é que o fio vermelho fica sempre ao lado do conector de energia. Note que o cabo flat possui 2 conectores, pois neste caso, qualquer um irá funcionar. Conecte o cabo de energia elétrica proveniente da fonte. Use qualquer cabo de conector correspondente que esteja disponível. Antes de instalar o HD no gabinete, lembre-se que o lado dos componentes eletrônicos deve ficar virado para baixo. Então instale o disco rígido no gabinete e fixe-o com 2 parafusos de cada lado. Ao instalar 2 discos rígidos no mesmo cabo, um deles deverá ser master e o outro slave. Observe. Como o nosso HD Master já se encontra devidamente instalado e configurado, é necessário agora configurar e instalar o HD Slave. Para isso, insira o strap de acordo com as instruções do HD. Após a configuração do HD, conecte o cabo flat que sobrou do HD Master no HD Slave e em seguida conecte o cabo de energia proveniente da fonte. Não há um conector específico no cabo flat para o HD Master ou para o Slave. A seleção do endereço é efetuada no HD e não no cabo flat. Ao final, instale o HD no gabinete e fixe-o com 2 parafusos de cada lado. A instalação do drive de disquete é muito simples. Observe.
Primeiramente, remova esta pequena tampa do gabinete. Se desejar, utilize uma chave de fenda pequena. Repare que o conector do cabo de energia tem uma guia de encaixe para evitar conexão errônea. O conector da placa-mãe é chamado FDC e é específico para o cabo flat de drives de disquetes. Lembre-se, o pino 1 do conector do drive de disquetes pode estar sinalizado por uma seta ou pela própria numeração da pinagem. O fio vermelho do cabo flat deverá ser ligado ao pino 1 do conector do drive. Após a conexão dos cabos, fixe o drive A no gabinete. Para isso, insira o drive nesta posição e fixe-o com 2 parafusos de cada lado. Pronto! Agora o drive encontra-se devidamente instalado. Como todo dispositivo IDE, o drive de CD-ROM pode ser utilizado como master ou como slave. Entretanto, é aconselhável configurá-lo como master e ligá-lo na IDE 2. Para configurar e fixar o CD-ROM ao gabinete, execute os seguintes procedimentos. Coloque um strap no jumper master do CD-ROM. Remova a tampa do gabinete com auxílio de uma chave de fenda pequena. Introduza o drive de CD-ROM através do painel frontal do gabinete. Em seguida, fixe-o com 2 parafusos de cada lado. Conecte o cabo flat de 40 fios na IDE 2 da placa-mãe. Em seguida, conecte a outra parte do cabo flat no CD-ROM. Conecte o cabo de energia. Por fim, conecte o cabo de áudio no CD-ROM na posição indicada. E em seguida, conecte também na placa-mãe. Este cabo acompanha o CD-ROM e é específico para CDs de áudio. A conexão de conectores do gabinete deve ser efetuada após a fixação da placa-mãe. A identificação e a conexão de cada conector deverá ser feita individualmente. Os gabinetes trazem os conectores de LEDs e chaves identificados com o nome correspondente escrito, tornando mais fácil a execução da tarefa. Observe agora a função de cada LED e sua conexão, tendo como base a placa Shuttle AV40 e AV40R. Primeiramente, vamos demonstrar a conexão da chave liga-desliga, que é usada para ligar ou desligar a fonte de energia ATX. Para isso, conecte o cabo no jumper Power On, conforme mostra o esquema apresentado em sua tela. O gabinete traz um jumper denominado EPMI, que na verdade significa Interface de Gerenciamento de Sistema de Hardware. Nesse jumper pode ser ligada uma chave momentânea de 2 pinos, que ao ser pressionada, faz com que o sistema entre no modo econômico de energia. E ao ser pressionada mais uma vez, o sistema volta a operar normalmente. Caso o seu gabinete possua esta chave, realize a conexão de seu cabo conforme o esquema mostrado em sua tela. Ligue também o conector denominado LED verde, que indica quando o sistema está em um dos modos de economia de energia. Quando o sistema retornar ao modo de operação normal, o LED verde será desligado. A conexão do cabo é semelhante aos demais. Lembre-se somente de obedecer ao esquema que é mostrado em seu vídeo. O conector denominado HDD LED acende sempre que o HD efetua um acesso de gravação ou leitura de dados. Para que tenha esta informação, é necessário conectar o cabo HDD LED, conforme o esquema mostrado. Outro conector que serve somente para indicação é o Power LED, que permanece aceso quando o sistema está ligado. O cabo deste conector é proveniente do painel frontal do gabinete e é composto por 2 fios, um verde que é positivo e outro branco que é negativo. Conecte-os conforme o esquema apresentado. Um outro conector bastante útil para dar boot, executar o setup, destravar a máquina e reiniciá-la por um motivo qualquer é o reset. Este conector deve ser ligado da mesma forma que os demais, obedecendo ao esquema apresentado. Por último, temos o conector do cabo do alto-falante ou speaker do PC. Este dispositivo é de grande utilidade durante testes ou após a montagem, pois emite bips se houver algo errado. O conector speaker pode ser único, ou seja, 2 cabos no mesmo conector, ou duplo com 2 cabos e 2 conectores. Conecte-o de acordo com o esquema apresentado. A placa de vídeo que iremos instalar possui padrão AGP com 8 MB de memória. Como a placa é AGP, ela deve ser instalada neste slot. Caso seja necessário, remova a tampa metálica do gabinete para que a placa possa ser fixada.
Use uma chave de fenda para facilitar a remoção. Em seguida, insira a placa conectando-a ao slot. Ao final, fixe-a com um parafuso. Após a montagem do microcomputador, podemos conectar os cabos dos dispositivos externos, ou seja, teclado, mouse, monitor, caixas de som e impressoras. Neste exemplo, vamos conectar o teclado e o mouse. Estes dois dispositivos são ligados diretamente à placa-mãe na parte traseira do gabinete, geralmente por meio de um conector tipo PS2. Observe que as cores dos conectores dos dispositivos são correspondentes com os da placa-mãe. Após a instalação da placa de vídeo na placa-mãe, deve-se conectar o monitor. Para isso, conecte este cabo VGA no conector da placa de vídeo. Note que o conector possui dois dispositivos que funcionam como parafusos e servem para deixá-lo bem fixo à placa. Em seguida, conecte o cabo de força no monitor e no estabilizador de energia. A placa apresentada possui algumas interfaces on-board, dentre elas a de som. Quando a placa possui este tipo de interface, temos que conectar somente o cabo proveniente das caixas de som. Para isso, conecte este cabo no conector denominado Audio Out ou Speaker Out em algumas placas. Observe que as cores dos conectores dos dispositivos são correspondentes. A placa-mãe possui um conector chamado DB25 e é neste conector que o cabo da impressora deve ser conectado. Os conectores do cabo lógico são diferentes, o que impossibilita a inversão na conexão. Este é ligado na placa-mãe e este outro na impressora. Por fim, conecte o cabo de energia da impressora no estabilizador e na própria impressora. Antes de ligar o computador, execute os seguintes procedimentos. Veja se a voltagem do computador está de acordo com sua região e, em seguida, conecte o cabo de força no computador e no estabilizador. Ao final, conecte o estabilizador na tomada e, em seguida, ligue-o.